A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Nós podemos estar nos encontrando para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor, acerca daquilo que Deus tem falado conosco. E nessa oportunidade, eu queria estar trazendo uma palavra de conscientização, uma palavra de alerta, de despertamento para nossas vidas, acerca de uma consciência do perigo de nós, às vezes, negarmos a Cristo. Muitas vezes nós não negamos como foi negado no passado, mas às vezes negamos de uma maneira, com atitude, com comportamento. E eu queria estar falando sobre isso nessa oportunidade. Principalmente pelo fato, meus irmãos e minhas irmãs, de nós estarmos enfrentando esse momento, estamos em nossos lares. E nós estamos aí nos adaptando a adorar a Deus dentro dos nossos lares. Isso é muito bom, porque nós não fazíamos isso, muitas vezes nós não fazíamos isso no passado. Porque nós tínhamos nossos templos, a comunhão com os irmãos, aquela confraternização, aqueles encontros, né, vamos dizer assim, nos dias de culto, meio de semana, fim de semana. E hoje não, hoje estamos passando por essa mudança em que precisamos adorar a Deus dentro dos nossos lares. Mas isso tem se tornado um fato talvez até perigoso também. Porque nós vemos aí dois quadros. O primeiro, em que muitas pessoas elas correm o risco de se adaptarem completamente e acharem que a igreja não é mais necessária. Vou dizer, eu no período da quarentena, eu fiquei dentro da minha casa, eu cultuei a Deus, eu senti a presença de Deus, eu orava, eu cantava, eu lia a Bíblia. Eu não preciso estar dentro de um templo. Então nós vemos que outros, aqueles que não vinham, vão sentir o desejo de retornarem para os templos. Mas quero dizer para você que talvez vai passar isso para a sua mente, ou está passando, em achar que não precisa mais voltar para os templos, para dentro da igreja, para o seio da igreja. Quando a Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei convosco. O nosso Deus, ele não quer dizer precisar, que é necessário, é obrigatório ter 2 pessoas, 3 pessoas para que ele possa estar no meio, não. O que ele quer dizer ali é um conjunto, é um grupo, que é uma necessidade de você estar num grupo para você adorá-lo. Deus, ele fala contigo sozinho, onde você estiver, ele ouve a tua oração, ele fala contigo, ele te responde. Mas no sentido de adoração, de comunhão, é necessário você estar junto com os irmãos. É necessário que você retorne para a igreja, retorne para o templo de adoração. E baseado nisso, eu gostaria de estar meditando com os irmãos lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, do versículo 54 ao versículo 62, em que nos diz o seguinte: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer nos teus pensamentos e te orientar acerca de uma decisão correta, e você possa trazer à memória o que é necessário, a necessidade de você estar em comunhão com os irmãos. Talvez nesse período você até está se sentindo bem de estar dentro da sua casa, talvez por decepções que sofreu dentro de uma igreja, dentro do templo.
talvez com liderança, talvez com membro da igreja. Mas sente bem, a igreja ela é você. Deus quer te usar para você mudar, fazer uma história, quem sabe até nessa igreja. E se esse ministério, essa denominação, ela não te satisfaz, não é bom para você, procure uma denominação séria que você possa servir ao Senhor. Esse é o meu conselho para você, mas nunca fique dentro da sua casa. Nunca abandone a casa do Senhor. Porque é ali que você vai ter comunhão. É ali que você vai ter uma cobertura espiritual. Na tua casa sozinho, no teu quarto sozinho, no teu secreto, Deus fala contigo, Ele te ouve, Ele te responde. Mas em matéria de confraternização, é preciso você ter uma coletividade, estar no meio de grupo, de pessoas, onde você vai ter cobertura espiritual. Pessoas que orem, que chorem com você. Eu queria, nessa oportunidade, estar falando sobre 7 perigosas atitudes para negarmos ao nosso Senhor. 7 perigosas atitudes foi essas que Pedro ele passou. Pedro, antes dele ser aquele homem que Jesus disse, Pedro, quando tu te converteres, tu vai e te apresenta a teus irmãos. Então Pedro aqui, ele ainda não tinha sido aquele homem convertido, tratado, um caráter moldado, um homem sensível à voz do Espírito Santo. E por isso ele tomou várias atitudes. E que vai ser para nós, nessa oportunidade de grande valia, de grande ensino. Que o Espírito te conduza, te ensine, te oriente, te fortaleça para a glória do nosso Senhor. Irmãos, não existe coisa pior em nós vermos pessoas cristãos, eles caírem, como um naufrágio. Não tem coisa pior do que um naufrágio. Coisa terrível. E mesma coisa quando você vê um cristão, irmãos, um servo de Deus, que seja um novo convertido. Aquela pessoa ela toma a decisão de servir a Cristo e de repente aquela pessoa ela cai novamente. Ela volta para as práticas do mundo, ela abandona o Evangelho, ela abandona Cristo. E a pessoa ela diz, eu não quero mais nada com a igreja, eu não quero ser cristão. Entende bem o grande compromisso nisso. Quero que você entenda nessa oportunidade isso. Você não abandonou uma denominação. Você não abandonou um grupo de irmãos. Sim, abandonou tudo isso. Mas você abandonou a Cristo. Você virou as costas, não foi para um grupo de irmãos. Você não virou as costas para uma denominação, para um líder evangélico. Você virou as costas principalmente para Cristo. Ainda que você fale, não, mas eu amo Cristo. Mas você abandonou a sua casa. É como aquele filho pródigo, ele amava seu pai, mas decidiu ter uma vida solo e saiu em busca daquilo na sua vida. Então não existe coisa pior do que um cristão, ele cair, ele escorregar, ele cair nas práticas do pecado. Porque quando você toma essa decisão de abandonar, virar as costas, você está indo para uma caminhada solo, está caminhando sozinho, caminhando sozinha. E você não tem mais cobertura de oração. E sem cobertura de oração, você se torna uma presa fácil para as garras do inimigo e para que o mundo possa te abraçar e oferecer as dádivas que ele tem enganadoras. A experiência de Pedro, ele ilustra aqui essa importante verdade, que um servo de Deus, ele não chega a negar o seu Senhor, senão através de um trágico processo de queda espiritual. O que Pedro nos ensina é que através de uma grande queda, de um processo espiritual, é que a gente acaba negando ao Senhor. E eu queria que você entendesse esses 7 passos, essas 7 perigosas atitudes, em que, se nós não vigiarmos, aqui não estou falando de novo, de crente novo, de crente maduro, de crente mais velho, não estou falando de líder, pastores, bispo, não. Qualquer um, entende bem. Pode ser você um diácono, presbítero, diaconisa, missionária, pastor, bispo, apóstolo. Se não conservar uma vida com Deus, não conservar uma vida de santidade com Deus, ter uma vida espiritual, vai cair. O inimigo ele vai nos derrotar. Precisamos estar alerta. Precisamos ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com o nosso Deus. Em primeiro lugar está o perigo de pensar que pode enfrentar o poder das trevas sozinho.
Quantas pessoas acham, irmãos, que pode enfrentar o poder das trevas sozinho? Jesus, quando você olha para esse mesmo livro de Lucas, quando ele envia os 70 discípulos, ele envia de 2 em 2, ele não mandou de 1 em 1, ele podia ter mandado. Ia alcançar mais lugares, correto? Ele ia alcançar mais lugares. Iam ser 70 lugares diferentes, mas não. Ele mandou de 2 em 2. Porque ele sabia o perigo que é a pessoa andar sozinha. Que é necessário justamente uma pessoa do seu lado intercedendo, orando com você, concordando com aquilo que você eleva justamente até o trono de Deus, intercedendo por uma pessoa. Não se faz uma obra sozinho. O maior perigo, o primeiro perigo é esse, é achar que pode enfrentar o poder das trevas sozinho. Entende bem uma coisa, nem o inimigo ele anda sozinho. Sabia disso? Nem ele anda sozinho. Porque a Bíblia fala que após o livro de Mateus, que após ele sair de uma casa, ele ser expulso de uma casa, ele anda pelos 4 cantos da terra. E depois ele volta naquele mesmo lugar, naquela casa. E se ele encontrar aquela casa varrida, adornada, sem proteção nenhuma, você acha que ele fala? Ele entra? Não. O texto fala que ele vai e busca mais 7 piores do que ele ainda. Então nem ele anda sozinho. Aquele endemoniado de Gadara, não tinha um demônio, era uma legião na vida daquele homem. Entende bem o perigo que é você andar sozinho. Então o grande primeiro perigo é esse. Em pessoas acharem que pode enfrentar o perigo, o inimigo sozinho. Em Lucas capítulo 22, o versículo 31 a 33, você vê uma coisa interessante, importante. Em que o inimigo ele sabia justamente quem era Jesus, mas sabia que era Pedro e sabia que Pedro não estava preparado, amadurecido, fortalecido ainda em Cristo Jesus. E você vê uma coisa muito importante nesse texto. Pedro aqui, não vão dizer que ainda era aquele novo convertido. Ele já estava andando com Cristo 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses já andando com Cristo. Ainda não estava preparado, amadurecido. E nós vemos hoje pessoas acharem porque tem uma boa oratória, tem uma boa eloquência, tem um bom conhecimento bíblico, acharem que estão preparados, capacitados para estar agindo e fazendo a obra do Senhor da forma que tem feito. Acho que estão capacitados. Pedro, ele podia ter estado. Você imagina, esse homem, ele andou 3 anos, estava 3 anos e 6 meses, não era com qualquer leigo. Era com um mestre. Era com Cristo. Era aquele que ensinava. E não somente ensinava, mas praticava o que ele ensinava. O mais importante é isso. Esse homem que ele andava com o homem, Cristo, que ensinava, mas que era um exemplo daquilo que ele praticava. E Pedro via tudo, que não era somente por palavras, mas por atitude, que Jesus ensinava aquilo que ele estava falando. E Satanás chega para ele nesse versículo, nesse capítulo 22, versículo 31 e 33, e fala para Jesus. E Jesus fala para Pedro dizendo assim, Satanás havia reclamado. Satanás queria cirandar a vida de Pedro. E Jesus, ele intercede pela vida de Pedro. E Jesus simplesmente fala, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar. Mas eu roguei por ti, Pedro. Porque Cristo sabia que Pedro não estava preparado, meus irmãos. Ele ainda estava enraizado ainda a coisas do mundo, atitudes do mundo. Você vê os exemplos desse homem, nos seus comportamentos, um do grande dele é justamente quando ele corta a orelha de Malco. Fora outras atitudes que ele teve com pessoas que agem com armas do mundo.
Então ele precisava ser convertido, precisava se converter, precisava amadurecer. E o segundo grande perigo está achar que nós somos autossuficientes. O segundo lugar está o perigo de achar que somos autossuficientes, meus irmãos. No mesmo texto, no versículo 33, 34, Pedro afirma que estava pronto. Olha só. Olha a palavra de Pedro no versículo 33 e 34. Ele estava pronto a ir à prisão ou até mesmo às raias da morte, caso fosse necessário. Quantas pessoas, irmãos, elas falam isso? Quantas pessoas, irmão, na sua juventude espiritual, no seu ardor espiritual, naquele chamado primeiro amor, que para mim não existe primeiro amor. Primeiro amor, ele é amor. Você não deixa de amar. Não tem renovação de amor. Então esse homem, naquele ardor do coração, naqueles primeiros passos com Cristo, desejoso de fazer a obra, de ver os grandes milagres, ele fala que ia com Cristo até as raias da morte, se for preciso, que não abandonava a Cristo. E quantas pessoas, como novos convertidos, elas falam isso e hoje estão aonde? Simplesmente porque um líder talvez deu uma palavra talvez mais dura, talvez uma mensagem não foi de acordo com aquilo que ela gostasse de ouvir, talvez porque entrou na igreja, entrou no ambiente e alguém estava ali cochichando, falando acerca dela algum assunto e a pessoa se afastou. O que Cristo tem a ver com isso? Onde é que Cristo leva você a esfriar o teu amor, a tua fé, abandonar a obra dele, a causa dele, porque alguém está falando de você, porque um líder, por uma forma infeliz, ele ministrou uma palavra, talvez naquele momento, em que talvez te afetou, mas a palavra deve ter servido para outras pessoas, não foi boa para você, mas talvez mexeu no coração de outras pessoas, mas você tomou o contexto todo para você. Você achou que foi tudo para você e abandonou a igreja e não deseja voltar mais. Então o perigo, o segundo, está o perigo de achar que é autossuficiente. O inimigo, você vê que nesse mesmo versículo afirma que ele estava pronto a ir para a prisão. Quantas vezes você, na sua fé, como novo convertido, com a pessoa com aquele ardor espiritual no coração, queria sair, fazer campanha, fazer evangelismo, ganhar a tua família. E hoje, o que você tem feito? Porque alguém foi infeliz em algum momento? E o terceiro ponto, o terceiro perigo, em terceiro lugar está o perigo de abandonarmos a vida de oração. Um grande perigo isso. De abandonarmos esse período, a nossa vida de oração. Você não pode perder vida de oração. Você pode ver que Jesus, ele naquele momento de profunda dor, de tribulação, sabia o que ia passar por ele, ele foi até o monte. Pedro, Tiago e João. Jesus leva os três com ele para o monte. Não que Cristo ele precisava que eles intercedessem por ele, mas que esses três eles precisavam de um tratamento mais especial. Pedro, esse homem sanguíneo. João dizem que era um homem que era como se fosse um bipolar, tinha problemas. Aquele homem que entre ele e Tiago, eles estavam arrazoando quem sentaria à direita ou à esquerda de Cristo. Então você vê que Cristo sabia que esses três precisavam de um tratamento espiritual, de um tratamento melhor do lado deles. E chama eles, convida eles. Mas quando ele fala para eles intercederem, é para orar por eles mesmos. E Jesus sai, vai dobrar o joelho, ora, e quando volta, eles estavam dormindo. E Jesus desperta, os acorda e vai novamente orar.
E naquele momento de dor, tribulação, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E quando ele volta, ali após o seu suor ser tornado em gota de sangue, ter suorado de uma forma intensiva, ele volta, está aqueles 3 homens dormindo novamente. Por isso ele fala esse texto para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, sabe por quê? Porque Pedro estava dormindo. Pedro não orava, não tinha uma vida de oração. E quando a gente deixa a vida de oração, nós nos tornamos justamente uma presa fácil para o inimigo. Ele sabe como nos atacar. Porque eu não oro, eu estou fraco. Já ouviram aquela palavra? Muita oração, muito poder? Pouca oração, pouco poder? Nenhuma oração, nenhum poder? Não ora. Então o terceiro ponto é esse. E o quarto ponto é que nos fala, que nos ensina essa experiência de Pedro. Em quarto lugar está o perigo de usarmos as armas do mundo. Aquelas pessoas que elas vêm para a igreja, mas não são tratadas, não são curadas, não são levadas em um gabinete, não é lhe mostrado o caminho da salvação, o caminho do arrependimento, o caminho da vida com o nosso Deus. É necessário isso. E as pessoas, elas continuam dentro das igrejas, participam de cultos, estudo bíblico, às vezes até estão em equipes de louvor, ministério de louvores cantando, e muitos estão até sentados nos púlpitos. Mas usam as armas do mundo ainda. Aquelas armas do mundo, às vezes usam dentro de casa, com atitudes, com famílias, com palavras grosseiras dentro dos seus lares, piadinhas fora da igreja, no meio do trabalho, com amigos, contando certas piadinhas. Sabe por quê? Estão pegando o alimento do mundo. Ainda pegando o alimento do mundo. Seguindo coisas que o mundo não conseguiram se desvencilhar, trabalhar aquilo na sua vida. Então, em quarto lugar, está o perigo de usar as armas do mundo. Por isso que Pedro, no momento em que ele era para se colocar como um exemplo, o que ele fez? Ele arranca a espada e mete na orelha de Malco. Tenta matar Malco. Não pensa você que ele queria ali. Ele meteu a espada na orelha. Ele meteu foi na cabeça, que ele errou. Ele acertou a orelha. Então você vê muito bem a atitude do mundo. E o quinto lugar, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, está o perigo. Esse é o grande perigo. É o que eu disse no início. Desse perigo que estamos enfrentando agora. Que muitos não vão querer voltar para a igreja, vão achar que está muito bem estar dentro de casa. Porque já aprenderam a estar dentro de casa a orar, a cantar louvores, a ler a Bíblia, fazer um devocional que não fazia antes, então vai achar que não precisa mais ir para a igreja. Mas esse é um grande perigo. Esse quinto ponto que Pedro nos ensina, que esse texto nos ensina, é que o perigo de seguirmos ao Senhor de longe. É um grande perigo isso. Quando eu estou seguindo a Cristo de longe. Como é que Pedro ia seguindo a Cristo e ele foi preso? Entre as árvores. Ia se desviando entre as árvores, observando o que ia acontecer. Seguindo de longe. Quantas pessoas estão dessa maneira, irmãos? Seguindo Cristo de longe. Não querem estar dentro dos templos. Não querem estar na igreja. E agora, principalmente, estão achando que mais agora que não precisa. Porque desenvolveu uma vida de oração que não tinha. Desenvolveu uma vida de leitura bíblica que não tinha antes. Desenvolveu uma vida de cultuar a Deus dentro dos seus lares, que não fazia antes. Mas entende bem o que eu disse para você no início. O nosso é uma necessidade de coletividade, de estarmos juntos. Deus vai falar contigo em qualquer lugar, entende bem, em qualquer lugar, da maneira que você estiver. De pé, deitado, sentado, agachado, de qualquer maneira, vestido, nu. Deus não olha para isso, Ele vai falar contigo, vai te responder da forma que você estiver. Mas entende bem uma coisa?
é necessário estar dentro de uma denominação, de uma igreja, debaixo da cobertura espiritual. Coletividade, junto com os irmãos. Se não fosse isso, o escritor dos Hebreus não daria um conselho para não ser como alguns que têm deixado de se congregar. Irmão, não deixe de se congregar. Então, qual o quinto perigo é esse? De seguirmos o Senhor de longe. Mostra Pedro seguindo de longe muita gente que gosta do Senhor, que o ama, mas que, no entanto, o quer seguir de longe, distante. E isso poderá trazer, irmãos, consequências drásticas. Seguir Jesus de longe é isso. É sofrer justamente essa situação de consequências trágicas nas nossas vidas. Drásticas em nossas vidas. Muitas coisas acontecem. Temos visto exemplo aí. Irmãos, que fatos têm acontecido. Pessoas que abandonaram a Cristo, servindo a Cristo de longe, e foram se distanciando, e já não sentia mais aquele ardor no coração. Então você vê que há necessidade de nós estarmos juntos, ali no altar do Senhor. E o sexto lugar fala o perigo de nos assentarmos à roda de impenitentes, de escarnecedores. O erro de Pedro foi tentar se esconder no meio dos impenitentes, dos escarnecedores. Aqueles mesmos que zombavam de Cristo, ele foi lá e sentou no meio deles. E quando você segue Cristo de longe, se afasta da fé, se afasta da comunhão, você vai em algum momento sentar nessa roda de escarnecedores, de impenitentes. Pessoas que antigamente zombavam de você, zombavam de Cristo e zombam de Cristo ainda. E às vezes a pessoa acaba se assentando junto com essas pessoas. Ali você não vai sentir mais o calor do fogo espiritual. Vai sentir o calor daquele fogo, da fogueira que eles estão fazendo, como o Pedro foi ali para se aquecer. Porque ele já não tinha mais o ardor no seu coração. Porque ele estava longe. E longe de Cristo, a chama se apaga. Tem uma história de um rapaz que ele se afastou da igreja porque as pessoas elas zombavam dele. E aquele rapaz ele se afastou da igreja. Decidiu não ir mais para a igreja. E o pastor começou a sentir falta daquele jovem. E um dia de domingo, o pastor foi até a sua casa. Bateu na porta, a mãe do rapaz entrou. E o pastor entrou, o rapaz estava em frente à lareira sentado, se aquecendo. E o pastor chegou, incrível, irmãos. Homem inteligente, sábio de Deus. O pastor sentou ao lado daquele jovem, não falou nada, não disse uma palavra. Observando o fogo, o pastor pegou aqueles ferrinhos que mexem com fogo na lareira, puxou uma brasa, colocou para fora do braseiro e deixou ela ali. Aquela brasa foi apagando, acabando aquele vermelhão, né, do fogo, foi se apagando, começou a sair uma fumacinha. O pastor pegou novamente com aquele ferrinho do braseiro, empurrou para dentro do fogo, aquela brasa se acendeu novamente. O pastor pegou, pendurou o ferrinho novamente, se levantou, saiu e foi embora. O rapaz no outro culto estava lá presente e nunca mais saiu da presença de Deus. Aprenda a lição. Fora do Senhor, a brasa vai apagar. Mas quando se aproxima, a chama se acende no teu coração, na tua alma. Em último lugar, eu quero dizer para você uma coisa importante. Em sétimo lugar está o perigo de comprometermos a nossa fé. Quando eu me afasto, quando eu nego ao Senhor, o sétimo ponto que me leva a negar ao Senhor é justamente isso aqui. O perigo, eu comprometo a nossa fé, a minha fé.
no versículo 56, 61, nos fala que Pedro, quando interrogado por pessoas simples e humildes até, mostrou-se medroso, temeroso e de maneira irracional passou a negar a sua fé no Senhor e até a praguejar. É triste quando chegamos a este ponto. Isso pode acontecer conosco quando não levamos a sério a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente se afasta, a gente começa a negar a nossa fé. Eu não preciso falar, eu não sou cristão, eu não sirvo mais a Cristo, mas as minhas atitudes, elas falam por mim. As minhas palavras falam por mim. Aquelas palavras que antigamente eram palavras ungidas, direcionadas pelo Espírito Santo, hoje não são mais. Às vezes é até uma palavra de intelectual, pessoa inteligente, que sabe o que está falando, mas não tem unção nenhuma, não tem o poder de Deus, a unção do Espírito Santo. E a conclusão que nós chegamos nessa palavra, dessa forma, Pedro se enfiou na tentação onde se sairia mal. Ele se enfiou na tentação que ia sair mal. E como está a sua vida hoje, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs? Como está a sua vida hoje? Confiante em si próprio? Criticando sua igreja e seus irmãos? Achando-se muito forte para por si próprio enfrentar o arqui-inimigo de Deus? Estar junto dos irmãos em humildade e aos pés de Cristo em oração é o melhor conselho que a palavra de Deus nos dá hoje. Volte para Jesus, faça uma análise da sua vida. Fortaleça a sua fé através de Cristo. Peça para que o Espírito Santo te conduza, te mostre onde é que você tem errado, onde é que você tem caído, negligenciado. Faça uma análise das 7 atitudes que o Pedro nos ensinou. Quem sabe você não está praticando as 7, mas uma delas está te atrapalhando a você retornar para o Evangelho. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele te fortaleça, meus irmãos e minhas irmãs. Que Ele tenha a graça de penetrar na tua alma e entrar lá nesse porão da tua alma, onde talvez alguém te causou alguma dor, alguma decepção, alguma mágoa, e você, talvez como esse jovem saiu da igreja, não quer voltar mais e retornar, mas Cristo ele está te esperando. Ele está em busca de você. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja. E que a graça dEle resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. E que a paz do Espírito Santo possa invadir a tua alma. Se há alguma enfermidade, que você seja curado. Se há alguma tribulação, que Deus te leva nesse momento a paz na tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.